Você está começando a história e não faz ideia de onde ela vai se passar. Ou pior, você até sabe, só que esse mapa está muito difícil de se desenhar pela sua cabeça e isso está atrapalhando o desenvolvimento da sua história. Mas calma, hoje eu vou dar dicas muito legais de como criar um mapa, seja analógico, em sites. Fica comigo que eu vou te mostrar tudo. Fala povo, aqui é Joane Vailan, sua contadora de histórias oficial, e se você chegou aqui por esse vídeo, não se esquece de se inscrever, dar like, porque isso ajuda muito, e eu tenho uma série de vídeos sobre escrita criativa que eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição. E confesso que não ter um mapa, o cenário, a ambientação desenhadinho na minha cabeça me atrapalha muito a escrever, e talvez isso esteja atrapalhando você também, e é para isso que esse vídeo tá aqui, para te mostrar que existem formas muito fáceis de você fazer um mapa para sua história. Quando a gente está escrevendo uma história, é muito legal pensar o entorno dos seus personagens, o local onde as ações vão desenvolver e mais, a diferença de um local para outro para a sua história poder correr. Isso é chamado de ambientação, mas eu já vou explicar que eu acho que tem uma pequena diferença. Antes de mais nada, vamos explicar o que seria o cenário. Mas antes disso, se você é um escritor aí que já conhece muito sobre isso, pode pular lá pelo minuto 3 e pouco, que eu vou explicar os mapas. Aqui agora eu vou falar um pouco sobre cenário e ambientação. O cenário é informação visual e geográfica do local. É por ali que a gente vai saber se se trata de montanha ou de praia, se se trata de uma cidade grande, uma cidade pequena ou um matagal completo. É ali que a gente vai entender mais ou menos a distância entre um local ao outro, a paisagem mesmo que vai estar ali compondo a sua história. É legal você pensar nisso para evitar situações constrangedoras, como por exemplo você dizer que o local era uma linda e vasta planície e de repente você disse que o personagem subiu a montanha para falar com a eremita. Mas peraí, que montanha? Entendeu? É bom você pensar exatamente o que vai ter e deixar pistas para o leitor para ele mesmo não se confundir. Já a ambientação, ela é um pouco mais do que isso. Ela parte da geografia do lugar, mas ela também engloba a biologia, a cultura e a organização da sociedade. São esses detalhes, se bem pensados, é que vão fazer a sua história parecer real, mesmo que ela se passe numa realidade alternativa. Mas para você criar a ambientação, de fato, você tem que começar por um lugar, né, meus queridinhos? E você começa por onde? Pela criação do mapa, pelos cenários. E agora eu vou mostrar algumas maneiras para você fazer isso. O primeiro exemplo são os mapas reais. Se sua história se passa nesse mundo que a gente vive, vai ter um mapa, certo? É certo. Então você pode utilizar esse mapa, mesmo que você já tenha ido nesse lugar, mesmo que você more nesse lugar, é bom você ter um mapa para você ter noção das distâncias, noção do clima e você colocar isso na sua história. Agora você me fala, quero escrever uma história sobre, sei lá, Nova York. Nunca fui em Nova York. Como que eu faço isso? Hoje em dia existem mapas maravilhosos sobre tudo, inclusive no nosso querido Google, no Google Maps, uma coisa que não vivo sem, sou suspeita para falar, se eu vou na esquina, eu olho no Google Maps. E lá tem ferramentas muito maneiras que além de você ver as distâncias, a rua, onde que é o mar e tudo mais, tem essa opção de você mudar para ver pelo satélite. E você pode ainda pegar o bonequinho e navegar e olhar para a cara do lugar que você quer escrever. Então mesmo que de repente um dos lugares que você vai escrever, como sei lá, um café ou uma loja, qualquer coisa assim, seja fictício, você vai ter que se ancorar algumas coisas reais. Então eu vou abrir o Google Maps aqui e vou criar uma história aí que se passa em Nova York para poder dar um exemplo. Você vai entrar no Google Maps e aí você vai selecionar o seu lugar. Nova York. E aí dentro de Nova York você vai fazer ainda uma seleção maior, você vai selecionar Manhattan. E aí a sua história vai começar na Times Square, onde os seus personagens se conheceram, foi ali. Um lugar conhecido, badalado. E digamos que a sua personagem mora longe, mas ela trabalha por aqui. E aí ela acabou se apaixonando por uma pessoa, um ricaço ou ricaça que mora ali na Fifth Avenue. E essas duas pessoas trabalham, né? Essa ricaça, essa nota protagonista, trabalho ali na Radio City Hall, a nossa personagem é uma pequena estagiária e essa outra ali é uma dona e elas se encontram aqui. Então você vai delimitar esses espaços. E aí você vai circular os locais, né? Vai calcular mais ou menos as distâncias e também vai delimitar quais são os locais que a sua história passa. Além do Google Maps, outra forma legal de conseguir informações certeiras e oficiais é indo nos sites das prefeituras e dos estados. Lá com certeza você vai encontrar mapas bacanas. A segunda forma é
desenhar os mapas. É claro que você não vai tirar isso da sua cabeça. Você vai se ancorar em mapas reais que existem, principalmente mapas pré-colombianos, o que significa antes da descoberta das Américas. Mapas medievais e esse tipo de coisa. Porque é o seguinte, quando você vai escrever uma história que existe, você tem essa possibilidade do mapa. Agora, se você vai criar uma fantasia ou um mundo que nunca existiu, você tem que dar alguma informação ali visual para o leitor. Muitas vezes os autores optam por colocar esses mapas dentro do livro e eu acho isso ótimo, eu adoro quando tem mapinha para seguir. Eu trouxe alguns exemplos de mapas que eu quero mostrar para vocês. Esses mapas são de livros que eu amo e valorizo, como O Senhor dos Anéis, Crônicas de Gelo e Fogo e O Hobbit, também do Tolkien. Tenho um pequeno vício no Tolkien, ele é perfeito, nunca errou. E esses mapas podem ser desenhados pelo próprio autor ou não, às vezes ele pode pedir para a pessoa que diagramou, mas é isso, é um trabalho de pesquisa, você entrar na internet, olhar mapas e pensar, né, no que você pode incorporar para sua história. Geralmente esses mapas eles vão mostrar ali rios, montanhas, divisas entre as cidades, para você meio que calcular a distância e onde o personagem tá e para onde ele vai, já que muitas fantasias falam sobre uma jornada. Agora a dica número 3 é a dica de ouro, que é sites para criar mapas. E como que eu achei esses sites? Quando você procura por sites de criar mapas, geralmente vai te encaminhar para criar mapas reais, né? Te ajudar a fazer um mapa ali para uma festinha de aniversário e tal. Mas você tem que colocar uma coisa, uma informação válida aí, que é sites para criar mapas de RPG. Aliás, gente, o RPG é uma grande fonte de informação para quem quer escrever histórias fantásticas. Eu sempre pesquiso canais e perfis que falam de RPG, inclusive porque eu já joguei, e tem uns que eu amo, como por exemplo o Pensando em RPG, que eu vou até deixar o link do canal aqui, que ele tem muitas dicas de criação de personagens. Entre esses sites, tem muitos sites maravilhosos que eu já usei, como por exemplo o Asgard e o Wizard Down, mas tem um, gente, que ele é meu queridinho, ele é meu bebê, até porque ali você tem possibilidade de criar mapas muito diferenciados, que é o Incarnate. Vale ressaltar que o Incarnate ele tem uma versão gratuita e uma versão paga, mas a versão gratuita já dá pra você fazer muitas coisas, inclusive eu aproveitei para deixar umas diquinhas de como que eu faço. Vamos lá! Começando do começo, você vai abrir o Incarnate e aí você vai escolher dentre os gratuitos algum tipo de mapa que você quer fazer, e tem várias opções. E aí eu vou escolher agora uma escala um pouquinho menor, assim, que seria uma escala para botar um território, assim, não o planeta inteiro, por assim dizer. Aí tem essa ferramenta aqui, que a gente seleciona, que é a ferramenta que faz a Terra. E você pode escolher mais lisinho, que é aquele ali do lado, ou você pode escolher esse que fica essas bordinhas. Eu prefiro, porque depois, na hora que eu for editar, isso vai dar um tom mais realista. Tá vendo aí a diferença dessa bolinha? Eu acho que fica meio parecendo. E assim como você tem adicionar, você também tem subtrair. E é a partir daí que você vai criar, por exemplo, suas lagoas, seus rios, córregos por dentro. E é também assim que você pode afinar um pouco as bordas também. Esse lago aí do meio, ele é muito importante pra mim, porque o nome do meu livro, né, que eu tô escrevendo, e esse mapa faz parte, é o Olho do Tempo, e o Olho do Tempo é também, dentre muitas coisas, um lago. Então é muito importante que esse lago, ele tá no centro da cidade, que no caso é Camelot. Aí você pode entrar aqui na ferramenta de escolher a terra. Tem várias opções no Pro, mas aí no gratuito tem algumas e você vai escolher como vai ser o solo. De acordo com a cor, a gente vai poder ver se é mais gramado, se é mais seco, se é mais úmido, se é gelo. E aí você pinta a sua terra, dá inclusive para fazer sobreposição entre uma tintura e outra, para poder dar um climinha. Agora, por exemplo, eu selecionei esse cinza, que é para dizer que esse local é o local mais frio, né? E aí eu coloquei ele e bem nas bordinhas também coloquei uma parte branca pra tipo assim, aqui é o gelo fatal. E aí eu fui e também pintei de terra em alguns locais. Eu vou consertando, gente, eu vou brincando. O Incarnate, ele é muito legal pra isso. E aí você pode vir nesse castelinho, que é onde você seleciona, pra você colocar objetos, né? Que na verdade é a ambientação em si ali do seu local. E aí tem poucas coisas no livro, gente, mas tem montanhas, tem alguns castelos. E aí eu coloquei ali essa cadeia de montanhas, que é onde é esse lugar mais frio. E também coloquei algumas espalhadas, porque eu quero, na verdade, que o leitor entenda que é um terreno montanhoso, que ali vão existir muitas montanhas, que não é uma planície, como eu dei o exemplo de primeira. E aí também tem outros objetos, como por exemplo árvores. Eu escolho qualquer uma, porque de longe elas são meio parecidas. Nessa escala de mapa eu meio que vou escolhendo através disso.
e vou colocando para dizer onde é que são as florestas. E aí eu escolho as árvores, essa é mais verdinha nos lugares mais quentes, a outra nos lugares mais frios. E aí eu vou espalhando isso pelo meu mapa. E aí eu escolhi um castelo, que é esse redondão aí, para ser o centro ali, para ser o castelo de Camelot. E ele é o que eu boto maior assim, e eu coloco ele numa camada de cima, né? Tem como você selecionar a camada pelo Incarnate, como se ele estivesse em cima da montanha. E depois eu seleciono outras pequenas cidadezinhas que eu vou fingir que são as vilas. Eu vou colocar espalhado para de longe ter a impressão de que em volta desse castelo existe uma cidade. E aí eu seleciono também outros tipos de castelo, no caso eu vou pegar esse aqui agora, que é para dizer uma outra terra que é diferente. No caso aí esse é um território élfico, então eu peguei um castelo que parece assim, digamos, mais rústico. E eu comparei ele com a escala de Camelot para ele ficar menor, para dizer que Camelot sim é a cidade maior que tem ali. E aí eu também pego algumas dessas casinhas de vilarejo e vou posicionando para dizer onde são os locais mais habitados e onde são os locais que não tem as pessoas. Que tem muitas opções de ponte. Ponte é uma coisa que eu preciso muito nessa minha história, tem poucas infelizmente na versão gratuita, mas eu coloco aí só para dizer mesmo por onde as pessoas vão passar. Lembrando sempre que é isso, né? Para ter coerência com as ações dos seus personagens, não é um mero capricho. Aí eu botei mais um castelo, uma cidadezinha, né, mais afastada ali do território. Vou botar mais umas montanhas aqui só para fazer um par. E aí, e existem também sinalizações, existem plaquinhas para poder escrever que local é, e também esse símbolo aí que é para você dar um destaque. E aí eu vou salvar, que é para você dar um destaque. E aí no caso ali é o centro da cidade, e é o próprio Olho do Tempo, é onde eu coloquei a sinalização. E aí eu salvei esse mapa, e aqui também tá um outro mapa que eu fiz, gente, que esse aqui é uma escala gigante. Aí o que eu fiz, gente? Eu aproximei esse mapa, que é o planeta inteiro, digamos assim, toda a Terra do planeta, e eu escolhi um território para fazer o mapa numa escala menor e eu poder colocar mais detalhes. E agora vem o pulo do gato, gente, que é o seguinte: você vai pegar essa imagem sua, no caso eu tô pegando a mais aproximada aqui, e você vai passar pro Photoshop. Mas antes disso, você vai lá no Pinterest, eu já dei a dica do Pinterest aqui, e você vai digitar Incarnate House, Incarnate Tree, é melhor em inglês assim, mas você também vai achar muita coisa em português. E você vai procurar essas imagens e você vai salvar elas e vai recortar o fundo no Photoshop, né? Geralmente o fundo tá branco, cinza ou verde, com a varinha mágica você tira, e aí você vai na imagem e você vai colocar. Isso é para quem, como eu, não tem a versão pagando, você poder fazer umas casas diferentes, uns castelos diferentes, colocar umas árvores legais. Geralmente, depois de tirar o fundo, você tem que acertar a escala. E acertando a escala, você coloca ele ali do tamanho que você quer que ele fique dentro do seu mapa. Gente, eu sou simplesmente apaixonada pelo Incarnate, eu tô até pensando em comprar a versão Pro, porque ele é realmente muito fácil de mexer, e por mais que eu consiga fazer essas gambiarras ali no Incarnate, ele tem muitas ideias de castelos, de solos e desse tipo de coisa que dá pra gastar e fazer um mapa muito mais completo. Mas para além disso, eu acho que criar um mapa, ele não ajuda só você a desenvolver sua história, ele também te dá muita inspiração. Sabe aquele dia que você tá louco pra produzir uma coisa sobre a sua história e não vem nada? Então, uma boa dica é você fazer outras coisas que tem a ver com a sua história, e uma delas é um mapa. Vai que você tá ali criando um mapa e vem uma história. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, dá o like, isso ajuda muito eu saber o tipo de conteúdo que vocês gostam. E coloca aqui nos comentários o que mais sobre escrita criativa vocês querem ver. Eu leio todos os comentários, respondo todos, e na medida do possível eu vou tentando fazer conteúdo que tem a ver com o que as pessoas vão respondendo. Então isso ajuda também a pensar novos vídeos pro canal. Fica à vontade, gente. Valeu, falou!